Pai do Senhor, irmã Gildete, tudo bem? Estamos aqui de volta. Mara, Sinésio, Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu já vou te trazer. Só vou dar um tempo aí para alguns irmãos estarem entrando. E nós vamos tentar de novo, ver se esse bate-papo hoje vira, né? Espero que dê certo hoje. A paz, Márcia, Alessandra, Wellington, Flávia. Deus abençoe a todos vocês. Hoje vai dar certo. Concordo. Daqui a pouquinho eu vou trazer ele, vou dar um tempinho para vocês irem entrando aí. Alessandro, Edgar, Letícia, Elian. Vamos entrando. Daqui a pouco eu trago o Sinésio. Vou dar uns minutinhos aí. Vai dar certo. McCain. Vai entrando aí. Chama os teus amigos. Amanhã lembra que nós vamos ter a Santa Ceia aqui mesmo, hein? Ao vivo. Nós vamos ter a participação de alguns irmãos. Então vai ter louvor, vai ter leitura da palavra, oração, ministração da Santa Ceia, palavra. E nós vamos colocar alguns irmãos ao vivo com a gente aí, entra e sai, fazendo o culto. Então o louvor, nosso grupo de louvor, parte do grupo vai estar participando, cantando, adorando ao Senhor. E alguns outros irmãos vão estar participando também. Então vai ser legal, tá? O boné, a camisa não é a mesma não, tá? Só é a mesma cor. O boné é o mesmo, mas a camisa eu troquei. Eu peguei outra camisa. Mas o boné é o mesmo. O outro não tá aqui, senão eu ia deixar aqui do lado para trocar. Alô, pastor, conheci você pela live do Carlinhos. Estive em Raiandes no ano passado, lugar muito agradável. Próximo ano estarei por aí novamente. Então, pode voltar. Deus abençoe. Vai ser um prazer estar com você aqui. Mas você esteve na nossa igreja, Igor? Ou só esteve em Raiandes? Sandrinha, Etizeile, pastor Fernando. Deus abençoe esse ministério. Aquele forte abraço. Igor, de Recife. Vamos lá então? Vamos tentar? Vou trazer o Sinésio, hein? Entre oração aí, gente. Hoje vai dar. Vou trazer, hein? Vou chamar, tô esperando agora. Rapaz, você orou muito hoje, hein? Rapaz, aflição ontem. Cara, mas eu tô com vergonha, você com esse microfone, esse fone de ouvido. É porque eu vou gravar o podcast de uma vez aí. Peraí que eu vou arrumar um aqui pra mim, então. Aqui, ó. Pronto. Ficou bom assim? Ficou legal. Se eu soubesse que você ia vir todo arrumado assim, eu tinha arrumado um também, cara. Ah, eu arrumei um boné aqui, ó. Aí, pronto. Aí, ó. Pra não ficar muito diferente. Você tá muito profissional, cara. Você virou profissional do Instagram? Eu não. Eu não, tô caminhando. Tem mais 3 bonés aqui pra mim escolher. Acho que Tá esse aqui tá certo. bom. Mas Obrigado. aí, tá tudo na paz? Graças a Deus, pastor. Tudo bem? Família tá Tamo... bem? Tá? Todo mundo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tamo aí nessa. Enclausulado? É, eu tô até trabalhando, né? Eu trabalho mais sozinho, aí quase não tenho contato com pessoas nenhuma, então meu patrão deixou eu trabalhar. Mas, Tô trabalhando. mas tá bom, que bom. Mas vai É, devagarzinho, vai se protegendo. sim, eu tenho álcool em gel, me cuido. É isso aí. Deus é Mas e bom. aí, você é professor, teólogo, mestre? Uai, nós somos aí um estudante da palavra de Deus, né? Estamos aí aprendendo um pouco mais a cada dia. Tá bom. Há talvez 15 ou 16 anos atrás eu iniciei aí a minha vida, né? Como diz o outro, eu converti de verdade, né? Porque antes era só filho de crente, né? E Deus não tem
como diz o outro, não tem neto, né? Deus só tem filho. Então, É isso aí. a gente a gente converteu de verdade e a partir desse momento a vontade, né, por conhecer a palavra de Deus, ela tem aumentado e graças a Deus, Deus tem nos dado aí sabedoria e estamos buscando, correndo atrás e vamos aí, caminhando. É Estudei isso um aí. pouco. Amém. Para quem não conhece, que está entrando aí, Sinésio é um presbítero da nossa igreja. Ele é um dos professores da escola dominical, é um dos professores também do nosso curso de teologia em Sinai, e ajuda no som, é instrumentista, toca teclado, é uma bênção, Sinésio e sua família. Nós somos gratos a Deus, né, pelo tempo que ele tem estado conosco. Acho que tem uns 3 anos, né, Sinésio? Por aí? Tem não, ué. Vai fazer, Não? não fez dois ainda? É mesmo? É, Rapaz, ué. achei que já tinha uns 3 anos já. Não, não fez dois ainda. Que benção, que benção. Você tem sido bênção na nossa igreja, no meu ministério em particular. Você faz parte, já faz Amém. parte da nossa história. Estou feliz Mas, também de estar aqui, o apoio do senhor, da igreja e tudo, tem fui bem recebido. E eu tenho por lema, né, Ezequiel, acho que é 28, que fala que Deus está procurando alguém que esteja na brecha, né? E eu tô nessa brecha aí, amém, falando que ele possa me usar. amém. E tem te usado. Bom, Amém. o tema nosso hoje aqui é o livro de Jó, né? Ou a vida de Sim. Jó. O que eu acho que até encaixa bem para aquilo que nós estamos passando, né? Dá para tirar, de repente, algumas lições, né, em relação à vida dele, o comportamento dele, a história dele, até aquilo que Deus fez na vida dele e através dele, né? O livro de Jó, ele, ele nos ajuda a enxergar sofrimento, né? A mudar a nossa visão, de repente, um pouquinho sobre sofrimento, ou como sofrer, né? Ou como é que Ou Deus como passar por ele. como passar por ele, Isso. como que Deus nos ajuda a sofrer, né? Porque É, os, é um os, livro, eu confesso que é um livro difícil de entender, né? uhum, Quando a gente olha no capítulo primeiro, falando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal e passava pelo que ele passou, sem ter culpa nenhuma, a gente fica sem entender, né? E eu acredito que dentro esse livro de Jó, ele é um dos livros que ele demonstra aí a soberania de Deus, né? É um dos livros que mais relata sobre a soberania de Deus. é, Jó era um homem rico, né? Além de tudo, Jó tinha de tudo. Jó tinha de tudo. Era o homem mais rico ali daquela região, daquele Oriente. E Deus, por uma questão, eu acredito que para ensinar o próprio Jó e não para debater com o diabo ou para testar o diabo, eu acho que era para ensinar algo para Jó. Ele passou por aquela situação. Deus é soberano, como ele mesmo diz, né? Deus sabe de todas as coisas e Deus ali tinha que mostrar algo para Jó no sofrimento dele. é, Para quem não está inteirado com a história, né? Jó, ele perdeu tudo, 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 inclusive sua saúde. A Bíblia fala que da cabeça aos pés ele estava doente, né? Só lhe sobrou a mulher, mais nada, na é verdade. é verdade. E dentro desse processo, quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente fica sem entender, né? Por quê? Qual que é o objetivo disso? E se a gente pega e não lê os meados de Jó, a gente não entende o que Deus tinha para ele e nos ensina através da vida dele, através da vida de Jó. Interessante que tem um momento que a mulher chega, né? Eu acredito que às vezes a pessoa critica a mulher de Jó, né? Ah, amaldiçoa seu Deus e morra. Mas qual Bíblia que esse povo lia? Qual que era a Bíblia que eles liam? Qual que era a referência? Será que Jó sabia da história de Jó? Não sabia.
hoje para nós é fácil, porque nós temos o começo e o fim da história, mas qual que era a Bíblia que ele lia? Qual que era a É, referência que ele tinha? é, Não é? é. Qual... Não pode falar. Não, pode falar, pode concluir. E então Deus ele começa a trabalhar na vida dele de uma forma que a gente não entende e Deus começa a montar ali algo na vida dele. A gente nota que Jó ele começa a perguntar para Deus, né? Por quê? Por quê? Por quê? E chega ao ponto de Mais de 25 vezes ele pergunta para Deus por quê. por quê, exatamente. E vai perguntando por quê, vai perguntando, vai queixando-se. E chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu, né? Ele chega e é interessante que ele tinha três amigos, né? Três amigos ali que foram ali para talvez consolá-lo. Eu acredito que aquelas três pessoas eram amigos dele de verdade. É, Porque a pessoa, uma situação que estava Jó ali, como que, né, e alguém ia chegar e tudo, né? Mas só que chegaram os amigos e acho que eles mais atrapalharam do que ajudaram. não é Acho que eles verdade. mais atrapalharam do que ajudaram. E ficou naquela situação ali, né? Os amigos perguntando, falando, você pecou, e você pecou. E é interessante que na conversa de Deus com Satanás, a gente vê que o diabo, ele está passeando mesmo pelo mundo, né? A Bíblia fala que ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. Não é isso? É isso aí. Uma vez a gente estava estudando sobre o Salmo 23 e eu achei interessante o professor falando com a gente na sala de aula e ele disse que o pior inimigo da ovelha não é o lobo. O pior inimigo da ovelha não é o lobo. O pior inimigo da ovelha são as moscas, porque a mosca ela entra dentro do nariz da ovelha e desorienta a ovelha. E a ovelha desorientada, ela sai correndo e afasta do bando. Quando ela afasta do bando, o lobo está lá pronto para devorar. E parece um pouco com a gente, né? Então, a gente vê que Deus ele tem um cuidado com a gente e nos livra desses ataques, né, sórdidos de Satanás. É. E o que Satanás foi fazer com Jó foi, né, questionar a Deus, é porque ele já vigiava Jó. Ele devia pensar assim, na hora que você tiver uma chance, na hora que você me der uma chance, eu te pego. Sabe o que, que me chama atenção? Alguns pontos que me chamam atenção no livro de Jó é que houve essa conversa entre Deus e Satanás sobre Jó. E Jó, ele passou tudo o que ele passou e ele não tinha noção dessa conversa. Não é? Ele não sabia que essa conversa havia acontecido. Satanás, ele tinha plena convicção, e isso aqui a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Sim. Satanás, ele tinha plena convicção de que ele iria acabar com a fé de Jó através do sofrimento. E a mesma coisa que Satanás tenta fazer hoje nas nossas vidas, é acabar com a nossa fé através do sofrimento. Agora, presta atenção, Sinésio, e aí você pode dar continuidade nisso daí. Sim. A Bíblia fala para nós e nos ensina de que nós vamos sofrer, ok? Existe o sofrimento, de repente, por causa de uma correção, existe o sofrimento que produz crescimento, existe o sofrimento por causa de uma dor, por causa de uma perda. Agora, existem alguns sofrimentos que eles são decididos lá no céu e não são revelados para nós aqui na terra, e nós não temos condição de discernir, e este é o caso de Jó. Por Sim. isso que ele perguntava por quê, por quê, por quê, e não conseguia entender o porquê das coisas e o porquê que estava acontecendo. Então tem certas coisas que nós passamos aqui na terra, que Deus está ciente no céu, mas que não é revelado para nós aqui na terra o porquê, ok? E nós não Sim. temos como entender e compreender o porquê. O que nós temos que fazer? Nós temos que crer
né? Não foi Jó que falou, eu sei em quem eu tenho crido. Então nós temos que crer de que por este processo que nós estamos passando, né? Vamos falar hoje, este Sim. sofrimento que nós estamos passando, nós não sabemos o porquê, nós não sabemos, Deus não revelou para ninguém o porquê, não tem explicação, mas é algo que Deus decidiu, que o céu decidiu, e nós vamos passar, e nós temos que aceitar isso daí da parte de Deus, né? Então isso daí me chama atenção, o que eu falei, porque teve essa conversa lá no céu, né? E não foi revelado para Jó. E Jó passou tudo o que ele estava passando e ele não sabia que teve um bate-papo entre Deus e Satanás sobre a vida dele. A gente olhando e pegando até essa fala do senhor aí, a gente vê que Jó sabia em quem a fé dele estava firmada. Ele tinha certeza em quem a fé dele estava firmada. O Yes. princípio é a gente saber em quem a gente crê. Yeah. Porque a gente precisa conhecer, porque se a gente não conhecer, qualquer vento nos abala. Na verdade, qualquer coisa vem nos abalar e vem a fazer realmente nós a tentar fraquejar mesmo e tudo, até mesmo quem está à nossa volta. Porque quantas pessoas não falam assim, mas você não é crente? Isso aí você não era para você estar passando. Mas É. você não é crente, você não... Então, se a gente Coisas não... ruins acontecem com pessoas boas. Sim, Coisas ruins acontecem com crentes. É o que esse sim, livro nos ensina, né? sim, Mas isso não significa que as coisas ruins têm que mexer com a tua integridade espiritual e moral. Pode mexer exatamente. com a tua integridade física, Física. financeira, familiar, mas não espiritual e moral. E a base de Jó era exatamente isso. O que manteve Jó foi em quem ele tem crido. Porque depois que ele termina os porquês, ele vira e fala assim: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Né? Eu posso estar passando, a resposta que ele deu para a esposa dele foi que a, a, se ele nos deu e nós fomos fiéis nele, com ele nos dando, por que nós não seríamos também se ele tomou? Porque é dele tudo. Né? Se a gente tem essa consciência de que o que nós temos, na verdade, nós administramos e não é nosso, na verdade, nós administramos porque nós não vamos levar nada desse mundo. Yeah. Essa pandemia mundial está aí, ela está nos mostrando exatamente isso. Muitos têm medo, por exemplo, estava aí cismado com um meteoro que passou não sei quantos milhões de quilômetros da Terra e tudo mais, e não precisa de um meteoro. Não precisa, é algo que não tem condições de ver e nós não temos o que fazer, nós não temos para onde fugir. Na verdade, não temos para onde fugir. Tem pessoas desesperadas, tem pessoas que não conseguem ter a paz, aquela paz que só Cristo pode dar no coração, em qualquer situação, não é isso? As bem-aventuranças é a paz que você tem, que não depende da situação. E é uma paz que Ele dá, que Deus nos dá e não uma paz que o mundo nos proporciona. E Uhum. dentro do que nós estamos vivendo, uma epidemia, uma doença como essa aí, ela é democrática, ela não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é ou se não é, não importa. Ela está aí, está fazendo e pronto. E isso, eu acredito que Deus tem algo para mostrar para nós, como mostrou para Jó. Uhum. Deus tem algo para mostrar para sua igreja nessa terra, como mostrou para Jó, como né, se revelou a Jó de uma maneira sobrenatural. E a gente vê isso no capítulo 42 de Jó, que ele começa a falar de Deus. Uhum. Né? A gente vai entender o que ele passou, essa situação que ele passou, quando a gente entra no capítulo 42, né? E ele fala assim, olha, porque quando Jó pergunta, o que Deus faz? Não responde. Ele entra nas queixas. Ele começa a se queixar, né? E quando Deus responde, lá no capítulo 38, a gente vê que Deus começa a fazer pergunta para Jó assim, olha, ô Jó, onde você estava quando eu criei o céu? Aonde você estava? E começa a lhe revelar a sua grandeza para Jó. E são perguntas que Jó não responde.
Não tem condições de responder, né? Não tem como. Jó perguntava, questionava, e agora Deus falou assim: ah, então deixa eu te perguntar, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E dentro dos 25 porquês agora, tem 70 perguntas de Deus para Jó. Quando a gente lê o capítulo 38, o que nos é revelado ali, foi revelado para Jó naquele dia, é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Uhum. Né? Quando Deus chega e fala: onde você estava, Jó? Como que você acha que isso aconteceu? Quem é você? Não é isso? Você acha que você... eu pensando, né? Será que você acha que você pode me mudar? Não, Deus tem o controle de todas as coisas. O nosso erro, pastor, às vezes, é nós achar que nós mudamos os planos de Deus, não é? Às vezes nós falamos assim: não, Deus vai mover, Deus vai mudar. Não, nós precisamos entender. João capítulo 15 e no versículo 7 fala assim: ó, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, tudo que vocês pedirem, eu vos darei. Está em João Uhum. capítulo 15, versículo 7. Né? Tem uma condição para nós termos o propósito de Deus para as nossas vidas, que é o que? Ele estar nele. Uhum. Se nós não estivermos nele, porque as bênçãos de Deus, ela é para nós, para os seres humanos. Não existe bênção de Deus para árvore, para cachorro, para galinha. Não existe bênção para o mar, não existe. Isso aí é criação de Deus. Então, se nós estivermos em Deus e Deus estiver e as palavras deles estiver em nós, tudo o que nós pedirmos vos será feito. Isso é promessa do próprio Jesus que ele está falando ali. Não é Uhum. isso? João 15 vai falar sobre a videira verdadeira. Não é Uhum. isso? Que nós estamos ali ligados na videira verdadeira. E nós Uhum. precisamos entender que a soberania de Deus é nós entendermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas aqui. Yeah. Com coronavírus ou sem coronavírus, é Deus nos dando uma lição daquilo que a gente precisa ser Ah, ou fazer para que nós possamos estar dentro da vontade dele. yeah. É isso aí. E, E é possível, né? Jó também mostra para nós de que é possível você andar nesta terra através do Espírito de Deus, independente das tuas circunstâncias, sim, sendo uma pessoa sincera, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, né? É possível. Só sim, que você também tem que prestar atenção. Tem um versículo no capítulo 3, versículo 25, 26 de Jó, que eu acho ele muito forte para as nossas vidas e para nós aprendermos. Que Jó falou assim, ó: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O medo traz perturbação. O medo traz perturbação. sim, Então, ele temia, ele temia que de repente algo de ruim pudesse acontecer na vida dele. Aí ele diz que ele nunca descansou e ele diz que teve perturbação. Existem muitas pessoas que estão passando, aliás, todos nós estamos passando por esse problema agora juntos. Não tem um ser humano na face desta terra que não está passando pelo mesmo problema hoje. Hoje a Terra sim, tem um problema, né, que chama-se coronavírus. E estamos lutando para isso. Só que existem algumas pessoas que neste processo não estão dormindo, não estão descansando, estão estressados, a sua mente está esgotada, os seus sentimentos esgotados. E se não souber descansar no Senhor, se não souber de repente entender de que aquilo que nós estamos passando, ainda que não foi revelado para ninguém o propósito daquilo que está acontecendo, nós temos certeza de que Deus autorizou, né? De que ele deu o ok dele para que tudo sim, isso que está acontecendo na Terra viesse a acontecer. Então nós precisamos descansar para quê? Para que estes sentimentos de medo, estresse, de questionamentos não venha trazer para nós perturbação. E a perturbação aí vai causar essa falta de você se descansar, a falta de você dormir, de você de repente se alimentar bem.
cuidar da sua vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tua imunidade venha se abaixar e você venha ser uma vítima um pouquinho mais frágil para essa doença. Então é importante descansar no Senhor para que até o seu corpo físico tenha a capacidade, caso venha contrair o vírus, de lutar contra este vírus. Entendeu? Então, por isso que você tem que descansar. Se Deus te proteger do vírus, amém. Porque o crente não está imune contra este vírus. De forma Entendeu? alguma. Se o vírus vier te pegar, você está equilibrado no Senhor para passar por este processo. Entendeu? Então não adianta apavorar. E Jó, esse versículo, para mim, esses dois versículos no capítulo 3, para mim, eles são muito fortes. Eles são muito fortes, né? Porque eu temia que me viria algo, ok? Verdade. E eu perdi o descanso e eu comecei a ficar perturbado. Então, aqueles que estão nos assistindo, Sinésio, se você tiver desse jeito, eu queria que você encontrasse descanso em Cristo. Olha, nada foge do controle de Deus. Se nós estamos passando pelo que estamos passando, é porque Deus escolheu a nossa geração para passar por este problema. É a nossa hora de escrevermos esta parte da história. Paulo teve a hora dele, Moisés teve a hora dele, Abraão teve a hora dele, O próprio Davi Jó. teve a hora dele, Jó teve a hora dele, né? Meu vô teve a hora dele, e agora é a nossa hora de escrevermos a nossa história. Então nós precisamos mais do que nunca descansar no Senhor, por quê? Para que nós venhamos dar o remédio para aqueles que baterem na nossa porta. Agora imagina se um não crente bate na tua porta, Sinésio, e você está estressado, você está perdido, você está sem dormir, você está com os olhos vermelhos, você Não é? está arrebentado, Está entendeu? precisando mais de ajuda do que ele. Ele não vai acreditar no Deus em que você crê. Claro. Ele não vai acreditar no Deus em que você crê. Então, nós precisamos acreditar em Deus e ter plena convicção de que teve uma conversa lá no céu autorizando a igreja de hoje a passar por isso. A humanidade juntamente com a igreja. Creio que Deus vai proteger a igreja e que nós vamos sair mais fortalecidos e mais próximos do Senhor. Eu também não tenho dúvida. Eu não tenho Né? dúvida. Jó, no capítulo 42, ele fala assim, olha, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É isso aí. Né? Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Às vezes a gente vai, aqui isso vai destruir a igreja, aqui não vai não. A igreja, desde o início, desde os primórdios, sofreu, desde Atos. A igreja sempre sofreu. Quem conhece a história da igreja sabe muito bem disso. Sempre sofreu, passou, venceu. E quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus, né? E continuando o versículo 3, fala assim, ó, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Ou seja, Jó, ele estava falando de algo que ele não sabia. Apesar de ele ter aquela comunhão com Deus ali, daquele processo que a gente lê nos dois primeiros capítulos, a gente vai ver que ele revela aqui que ele não entendia coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele não sabia. Quando Deus se revela para ele, no capítulo 38, Deus está ensinando exatamente isso para ele. Fala assim, ei Jó, eu não perdi o controle. Você não está firmado em algo instável. Você não está firmado em algo criado. Eu sou o criador de todas as coisas. Você não está firmado em isso. Né? No versículo 4 fala assim, olha, disseste, escuta porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Aí ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse Jó que fala assim, que agora meus olhos te veem, foi quem Deus falou lá no capítulo 1, foi Deus que falou, não foi Satanás que falou, foi Deus que falou lá, ele é reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. E Deus sabe quem era Jó. Deus não tem uma opinião sobre nós, Deus não tem uma ideia de quem eu sei. O Senhor tem uma ideia de quem eu seja e vice-versa.
E Deus não, Deus conhece. E ele fala assim, olha, eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus precisava mostrar algo para Jó que ele não estava entendendo sobre Deus, né? Yeah. E aí ele fala, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me Amém. entrego. Eu não te entendo. Eu não te entendi. Agora eu estou te entendendo. Agora eu sei quem é Yeah. o Senhor. Agora eu sei em quem eu tenho crido. E Yeah. aí Deus manda ele orar para os amigos dele, e na oração que ele faz para os amigos, o que acontece com ele? Ele é restaurado. Yeah. E aí Deus dá para ele mais vida, dá para ele mais filhos, e dobra ali a riqueza toda, e ele vive ali mais 140 anos, né, que a Bíblia nos fala, já com uma experiência totalmente diferente da que ele vivia antes. Yeah. Sabe, Amém. eu tenho um entendimento, pastor, que o crente ele precisa ter experiência com Deus. Ele precisa ter experiência com Deus. Ele Uhum. precisa se chegar a Deus, e quando ele vê que é uma dificuldade, é uma necessidade, é algo que ele está passando, ele tem que encarar aquilo ali como uma experiência que ele está tendo com Deus e não abandonar a fé. Por quê? Porque a gente sai mais forte da experiência com Deus. Uhum. A gente sai fortalecido. Quando você tem Amém. uma experiência com Deus, a sua fé, ela é renovada. Amém. Quando Jesus aparece ali diante daquele barco, com aquelas ondas revoltas, e fala para os discípulos, não tenham medo, não tenham medo, sou eu. E Pedro fala assim, se és tu, manda eu ter ir contigo aí por sobre o mar. Pedro desce, pisa na água como se estivesse pisando no chão e vai, Uhum. né? E é uma experiência única que só Pedro, na igreja primitiva, teve. Yeah. Não é isso? Era alguém Yeah. que para chegar na sua igreja e falar assim, irmãos, eu sou aquele que andou sobre a água. E não Uhum. falar assim, eu sou aquele que eu vi Pedro andar sobre a água. É Então, as verdade. nossas experiências com Deus, ela fortalece a nossa fé. Yeah. E no momento de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos fortalecer a nossa fé, Amém. né? Buscarmos de Deus. Qual que é o Amém. propósito de Deus? Porque eu acredito que tem muitas vidas que elas vão dar um 180 graus, né? Yeah. Há quem disse aí no, né, um ditado que dizem aí que enquanto uns choram, outros vendem lenço, não é isso? Uhum. Você tem as opções. Tem uns que olham como desgraça, mas tem outros que olham como oportunidade, Yeah. né? Como formas de viver. E aí é a nós fazermos aí, tirarmos, né, algum proveito, digamos assim, um proveito, né, da situação para nós tocarmos a nossa vida com quem quer que seja. Eu Uhum. agora, por experiência própria minha, Deus sempre teve cuidado de mim e da minha família. Isso é algo palpável. Isso aí eu não preciso, porque a gente tem experiências, né? E desde quando eu me casei e tudo, Deus, a gente vê que a mão de Deus ela está assim cuidando nos mínimos detalhes de tudo aquilo que vem acontecendo na minha vida. Mas eu aprendi uma coisa com o professor de escola dominical. O professor de escola dominical uma vez falou comigo assim, Sinésio, cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Amém. É E, é, verdade. não é uma troca. Isso não é uma troca. É você fazer aquilo pela qual você tem que fazer em nome do reino de Deus e ele vai cuidar de você. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, e a sua Não justiça, é? e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá Não aí, ó. é? Você me Não busca adianta. e eu cuido. E é verdade. Você me busca e eu cuido. Eu cuido. E É. ele te cuida. E pode ter certeza, ele cuida. Ele E, cuida. e a gente vê isso no livro de Jó. Por quê? Porque Deus, ele teve uma conversa com Satanás, ele permitiu as coisas acontecerem com Jó, ele cuidou de Jó, ele colocou limites em Satanás, né? E no final das contas, a versão última de Jó foi melhor do que a primeira versão, né? Ele recebeu tudo em dobro e muito mais. Ou seja, existe esse cuidar de Deus nas nossas vidas durante todo o processo, do começo até a eternidade. Não vou nem falar até o fim, é até a eternidade. Deus Sim. cuida
de nós, né? Tá aí o Israel Soares escrevendo aí, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, né? E nós precisamos, você está falando de experiência, a gente precisa ter a experiência com Deus e confiar em Deus e entender nesse relacionamento qual que é a nossa posição, né? A nossa posição é, ele é Deus e nós somos servos, nós somos Servos filhos. dele. Ele é E forte e nós somos fracos. Ele dependemos. pode e nós não podemos, né? Tem muita gente, por exemplo, neste processo que estamos passando, que eles não querem demonstrar fraqueza, né? Então você conversa com algumas pessoas, né? Ou você vê algumas pessoas de repente falando na internet, ou seja, onde for, e não demonstra nenhum tipo de fraqueza, né? Ou acha que seria mostrar uma certa fragilidade, né? Mas eu já sou ao contrário, porque eu entendo o que Paulo falou, que é na minha fraqueza que o poder de Deus se Se aperfeiçoa. aperfeiçoa. Então, você mostrar fraqueza, nós só temos a ganhar, Sinésio. Porque aí o poder de Deus aí mostra dependência em Deus e mostra que você está começando a ter experiência com Deus. Agora, se eu tentar mostrar que eu estou no controle de tudo, de todas as coisas, aí mostra de repente que é a minha força que está trabalhando, entendeu? Sim, Então, você vai ver Jó, né? Passando pelo que passou, ele teve altos e baixos, sim, né? Ele teve altos e baixos, né? E teve vários questionamentos, né? Então nós precisamos entender de que é ok a gente passar por altos e baixos e de repente até você mostrar isso, né? Para um irmão que você de repente confia, tem uma certa intimidade. Eu acho que agora, no momento que nós estamos passando, Sinésio, é importante também a gente ter relacionamentos com pessoas aonde dá para um edificar o outro, um levantar o outro e um alimentar o outro. Nós não precisamos nos afastar. A sim. tendência de passar problema é eu não quero te ver, quero me afastar de você. Por quê? Porque de repente você não quer mostrar para outra pessoa que você está vulnerável, né? Ou de que você está meio para baixo, ou de que você não está se sentindo bem. E é isso que o diabo quer. Jesus Cristo ele conta uma história de que, tendo 100 ovelhas, uma perdida, ele deixou as 99 e foi buscar uma. Por quê? Porque uma perdida sozinha é uma presa fácil para o diabo. Sim. Então o diabo quer a gente isolado. Né? Vou falar um negócio para você. É um negócio até esquisito de que a cura desse vírus está no isolamento. Aonde nós fomos feitos para ser igreja, andar unido, misturado um com o outro, tendo relacionamento um com o outro, comunhão, né? Sim. Comunhão, igual está lá em Atos, e de repente cria-se, aparece um vírus e nós somos obrigados a nos separar. Só que nós podemos estar ausentes, separados fisicamente, mas ainda presente espiritualmente, unidos espiritualmente. Graças a Deus pelas redes sociais que estão proporcionando isso daí. Só que o diabo quer que as pessoas se isolem, se isolem, né? Que não venha de repente mostrar fraqueza. E eu quero dar um conselho para vocês que estão nos assistindo: mostra a fraqueza, porque na tua fraqueza, na minha fraqueza, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Jesus falou: a graça, a minha graça te basta. Então, ó, tem dia, vou confessar aqui, tem dia que eu estou para baixo, tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu não estou afim de fazer nada, tem dia que eu não estou afim de sair do sofá, entendeu? Tem dia que isso daí acontece. E eu sou sincero no meu sentimento para com Deus e para com a minha esposa e para com algumas pessoas que me ligam. Tem alguns irmãos que me ligam, pastor, como a gente de vez em quando tá meio desanimado e tal. E aí o irmão me levanta, aí a minha esposa me levanta, aí o Senhor me levanta e eu faço a mesma coisa com as pessoas, entendeu? E assim nós vamos caminhando. Então você não pode se isolar, né? Você não pode. E seja amigo melhor do que os amigos de Jó. Não é?
É, Faça valer mesmo. faça valer. Não vai matar ninguém, não. Não vai falar que Deus está pesando a mão em ninguém. Não vai falar que. Não, seja pessoa. Hoje nós precisamos de palavras que venham nos levantar, que venham de repente e falar: não, vamos caminhar. Deus está com a gente, Deus está contigo. Nós vamos superar isso, nós vamos passar por isso. É bom a gente lembrar que Deus, além da soberania dele, ele saber de todas as coisas, os atributos, né, dele incomunicáveis, Deus é amor. E o relacionamento dele conosco é baseado no amor. E não no nosso amor, é no amor dele. É o amor de Deus. É por isso que nós podemos nos achegar a ele novamente. Não é isso? Devido ao amor de Deus. E ao amor que não quer nada em troca. Então, o que nós precisamos fazer é nos colocarmos na posição de servos de Deus, de filhos, né, de Deus. Porque nem todos são filhos, mas, né, todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Filhos é aquele que nasceu de novo, né, que teve um novo nascimento. E para nós chegarmos a Deus, hoje nós não temos aquela questão do sacerdócio, de entrar no Santo dos Santos, não. Hoje, a Bíblia fala, né, o próprio Jesus falou que entra para o seu quarto, fecha a porta e você pode ter ali um momento de comunhão. Sabendo que Deus é amor e que Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Mesmo que nós não entendamos isso aí. Mesmo que nós não... fica difícil nós entendermos, né? Eu pego a história de Jó, você fala assim, meu Deus, por que sofrer esse tanto? Para que essa pessoa sofreu tanto? Se ele amava, se Deus deu um bom, como fala, um relacionamento, deu um bom testemunho dele, por que ele sofreu? Ele sofreu, ele passou porque ele precisava conhecer o Deus de perto. Ele precisava saber quem era, ter um relacionamento, né, face a face com Deus. E no final ele se humilha. Ele se humilha e fala assim, Senhor, realmente eu não te conhecia. Agora eu estou te vendo o que é capaz. E Amém. agora, pastor, eu fico olhando, observando, porque assim, eu sempre leio a Bíblia, mas a minha mente, às vezes, ela viaja longe. Eu vou longe pensando, né, nas coisas. E eu não trago isso como verdades bíblicas, mas eu tenho o direito de pensar e do que pode ter acontecido ali, né? Imagina ali as pessoas em volta de Jó, Sim. olhando para aquela situação, e agora Deus o restaura, e uma pessoa que era rica, ela passa a ser o dobro de vezes mais rica, e quem estava de fora, às vezes, talvez até criticando e falando, como que olhava agora para ela, né? Sim. Ou seja, Deus, além de nos provar, ele nos aprova e também nos honra. Uhum. Não é isso? É Então, verdade. assim, a prova é para ele nos aprovar. E depois ele nos honra. Amém. Não é isso? Então, é isso que o que eu falo, né, para quem está nos ouvindo. Não desiste, não. Desiste, não. O Deus que nós servimos, o Deus de Israel, é um Deus poderoso, um Deus grande. É um Deus criador de todas as coisas. É um Deus que sabe todas as coisas. A dificuldade em entender Deus é nossa, não é dele. Às vezes nós achamos que a coisa não faz sentido, né? Mas isso é uma dificuldade que nós temos, essa limitação é nossa, porque Deus é onisciente e nós somos limitados com relação a isso. Deus é grande, Deus é poderoso, né? E nós somos simplesmente carne e osso que hoje estamos escondidos dentro das nossas casas por causa de uma coisa microscópica. Que nós só temos uma ideia por causa dos desenhos que a gente vê. E sequer nós temos condições de nos prevenir dessa enfermidade, né? A não ser esse distanciamento, porque a gente não vê, a gente não sabe, né? E Deus é grande, Deus é poderoso, né? E além de tudo, Deus é amoroso, Deus é amor. Amém. E Deus ama os seus filhos, Ele os trata como filho, né? Na parábola lá do filho que saiu, do filho pródigo, né? Deus ali, a Bíblia fala que ele estava ali esperando o filho voltar, né? E ele olhava para o horizonte, estava esperando o filho voltar. Quando o filho apareceu lá na frente, ele correu ao encontro do filho, né? O filho estava voltando, ele correu ao encontro do filho.
E o que ele fala para o filho é o seguinte: o filho fala assim, não me trata como um dos seus servos, como um dos seus serviçais. Ele fala assim, não, você é meu filho. E você vai voltar a ter aquilo que você tinha como filho, Uhum. né? E aquele filho que estava em casa, quando reclamou, ele falou assim, não, esse aí estava morto e reviveu. E a Bíblia Uhum. fala que foi feita uma festa porque ele voltou, né? Naquele capítulo 15, a gente vê que foi mencionado da ovelha perdida e da dracma. Toda vez que encontraram que o Senhor, né, que é representado ali, o dono daquelas coisas, que é representado Deus ali, que ele encontrou aquilo que se havia perdido, foi feita uma festa. Uhum. Foi feita uma festa de alegria, de regozijo. Por quê? Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, Amém. nós servimos um Deus vivo, a um Deus grande, a um Deus poderoso. Né? Isso aí a Amém. gente tem que entender. Que você perca tudo, mas não perca sua fé em Deus. Amém. Né? Porque, como diz aquele escritor, né, ele fala assim que ele já leu a última página da Bíblia e lá fala assim que deu tudo certo, vai dar tudo certo no final. É isso Não é aí. isso? É isso aí. É isso aí. Vai dar tudo certo no final. E essa é a esperança que eu tenho, né? A esperança que um dia na glória nós seremos perfeitos e veremos e estaremos lá face a face com Ele, adorando Ele, né? Por toda a eternidade, ali conhecendo e vivendo, né? Mais perto de Deus. É isso que nos conforta, não é verdade? É isso aí. Antes de nós terminarmos, que o nosso tempo está acabando, eu anotei aqui algumas lições que dá para a gente tirar do livro de Jó, e eu vou ler elas aqui rapidinho, Sim. até para aquelas pessoas que estão nos escutando, né? Então, tem algumas lições em relação ao livro de Jó. Primeiro, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Dois, em meio ao sofrimento, nunca devemos perder nossa esperança em Deus. Lá em Jó capítulo 13, versículo 15, Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Né? 3. Nossos amigos podem falhar conosco no meio da nossa miséria, mas Deus nunca falha. Jó, ele não teve amigos que ajudaram ele muito, tanto que no capítulo 16 ele chama os amigos deles de consoladores molestos. E é verdade. É, mas no versículo 19 ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Né? Então Deus nunca falhou com Jó. 4. Mesmo no silêncio de Deus, sua presença está conosco. Deus não respondeu várias perguntas de Jó, né? Se calou, mas a presença de Deus nunca saiu da vida de Jó. 5. Deus está no controle. Deus é absoluto, Deus é soberano, ele não perde o controle. 6. Às vezes, esse aqui é importante, ok? Porque esse aqui vai com a fraqueza. Isso aqui é importante. Às vezes, no meio do nosso sofrimento, pecamos. Às vezes, no meio do nosso sofrimento, pecamos. Jó capítulo 42, versículo 6, ele falou assim: por isso me abomino e me arrependo. Se ele falou me abomino e me arrependo, é porque ele havia pecado. Sim. Ok? Então tem muita gente que de repente, né, se coloca para baixo ou cai aquela autopunição porque você comete um pecado dentro de um sofrimento, né? Mas dentro de um sofrimento a gente de repente comete alguns erros. 7. Após arrependimento, então você pecou, né? Após arrependimento e perdão vem bênçãos, né? Após arrependimento e perdão vem bênçãos. A Bíblia diz que Jó se reconciliou com seus amigos, orou por eles, e aí a Bíblia diz que Deus abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, Pastor, mas é isso que às vezes a gente não entende. Se nós não temos comunhão, Deus não vai nos abençoar porque nós estamos cometendo pecado, principalmente o perdão. Se eu não yeah, perdoo, isso às vezes atrapalha a minha vida
minha vida secular, minha vida é minha prosperidade. Porque eu não consigo perdoar, eu não consigo, e eu tô Não consegue se arrepender e e, nem perdoar, e nem perdoar, exatamente. Porque entendeu? não entende o que tem. E isso realmente atrapalha a vida das pessoas. E a Tem coisa pessoas- começou a virar na vida de Jó quando ele começou a se arrepender de algumas coisas e a partir para o perdão. Tanto que tem um versículo que fala assim, ó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Tirou o cativeiro. cativeiro de Jó era virado. Virado como? Deus dobrou. Deus dobrou. Deus multiplicou na vida de Jó. Só que fala que é quando ele orava. Então, muitas vezes a gente se retrai nessa questão do arrependimento e do perdão, né? Em um momento de sofrimento, nós temos a tendência de nos fazermos de vítima, né? Não é? Ou de, ou de termos os nossos conceitos e as nossas verdades. E Deus aqui, ele mostra na vida de Jó, quando Jó resolveu perdoar, quando Jó resolveu se arrepender, Deus começou a virar o cativeiro de Jó. Entendeu? Então isso é muito legal, cara, muito poderoso para as nossas. Então nós temos muito mais a ganhar com o arrependimento, com o perdão, Não. do que de repente ficar carrancudo como se estivesse chupando um limão azedo, né? E até, parece que até questão da estética, né? Se você manter é, com a feição alegre, é melhor para você do que você ficar ali carrancudo, com cara fechada e É, tudo mais, é. né? E é realmente isso mesmo. Deus, se você reconhecer, se você se arrepender, né? Ele fala que ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e nos purificar de toda injustiça, né? 1 João, 4 de João 1:9, que fala exatamente isso. Nós confessarmos, né? E aí arrependermos. Então, às vezes nossa insegurança está porque às vezes nós estamos com pecado, às vezes não queremos nos arrepender e tudo. E Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele Sim. tem o melhor para nós. Mesmo que eu não entenda o que é melhor para mim, né? Mas Deus, ele tem o melhor para nós, como na história de Jó aconteceu. Como aconteceu com todos os outros ali de Hebreus 11, né? Os heróis da fé, todos ali, Deus sempre tinha o melhor para eles. E eu deixo aqui a minha mensagem para quem está nos ouvindo, que não perca o foco, não. Continua no caminho de Cristo, continua servindo a Deus, continua adorando a Ele, porque Ele não vai te desamparar, nem te desanimar. Amém. Né? E o nosso sofrimento hoje, ele se os irmãos tomarem consciência do que a igreja passou depois de Atos, a gente vai ver que nós estamos assim nadando de braçada, né? Nós não estamos, a igreja não está sofrendo, a igreja perseguida que andou ali nas catatumbas de Roma ali, fugindo, sendo queimados, né, em praça pública para iluminar a cidade, enfim, jogado aí dentro das arenas com bichos e tudo. Isso era igreja. E até hoje persegue a igreja. E nós hoje nós temos o privilégio que nós podemos adorar a Deus sem nenhuma restrição, digamos assim. Então, Amém. não perca o foco, não desanima, não, né? Pegue com Deus, leia a Bíblia, ore a Deus, né? Procura meditar na Bíblia. A Bíblia, ela tem mensagens para todos os momentos da nossa vida. E pegando o exemplo de Jó só tinha um relacionamento com Deus. Jó não tinha uma Bíblia para ele ler. Hoje nós temos a história, nós sabemos como vai terminar. É Se nós verdade. sabemos como vai terminar, nós não temos por que duvidar. É Então não verdade. vamos sair do foco, não vamos sair É. né, do caminho. E Não é no isso? final, no final de tudo, né, Sinésio, dá tudo certo. Sim, Jesus Cristo morreu em uma cruz para nos salvar e nos perdoar. É para fazer dar certo. No final de tudo, nós vamos passar a eternidade com Cristo. glória a Não Deus, tem como dar errado, glória a Deus. entendeu? Não tem como dar errado. Não tem, Com coronavírus ou sem coronavírus, já deu certo. glória a Deus.
com qualquer doença ou sem doença, já deu certo, entendeu? Com dinheiro ou sem dinheiro, já deu certo. Com economia ajudando ou não ajudando, já deu certo, entendeu? Não tem como dar errado, já deu certo. Nós Por isso, dependemos é de Deus, por isso que nós temos que continuar sincero, reto, temente a Deus e nos desviando desviando do do mal. mal, porque já deu tudo certo. Não é vai dar certo, já deu certo. Amém. Amém? Amém. Sinésio, foi muito bom esse bate-papo, Eu mas eu agradeço, não foi uma vejo a honra. hora de bater um papo com você cara a cara, Amém. pegar na tua Também mão tô com saudade também. e te dar um abraço. E a todos os nossos irmãos de Raianes que estão nos assistindo e aqueles que não são aqui de Raianes também, eu quero dizer para vocês que eu tô com muita saudade de vocês. Amanhã, às 6h30, nós temos a nossa Santa Ceia, aqui mesmo no Instagram, e nós vamos estar interagindo com alguns irmãos que vão estar nos ajudando durante a Santa Ceia do Senhor, e nós vamos partir o pão, tomar do cálice, participar do corpo e do sangue de Cristo. E você precisa ter isso aí na tua casa, né? Você precisa ter o pão, você precisa ter o cálice aí na tua casa, e você vai ministrar a tua esposa vai ministrar você, e tem os teus filhos que são batizados, e assim por diante. Eu espero que essa seja a única Santa Ceia que nós venhamos a fazer assim. Eu espero que a Santa Ceia de maio a gente já possa Esteja na estar igreja. juntos, isso aí, na igreja, adorando ao Senhor. Eu creio nisso daí, creio no milagre da parte de Deus. Tem muita gente que não tem Instagram, o Israel falando. Então conversa com essa muita gente, Israel, e faz eles abrirem uma conta aqui no Instagram. O Facebook não permite a gente fazer, É, verdade. interagir com os irmãos, né? De repente trazer alguns irmãos no culto. Por isso que nós vamos tentar fazer a Santa Ceia no Facebook, para que alguns irmãos possam estar participando. Nós não temos condições de estar na igreja hoje fazendo culto, nem online, né? Nós estamos dando um tempo para que esse vendaval venha passar. Deixa eu só Mas pode mencionar falar. amanhã às 10 horas da manhã eu vou estar ao vivo no Facebook da igreja com a primeira lição da escola dominical, às 10 horas da Amém. manhã. Nós vamos Amém. falar sobre a igreja eleita. Então amanhã às 10 horas eu vou estar no Facebook, viu, pastor Israel? De lá eu já vou fazer dar o aviso, reforçar esse aviso do Isso. Instagram, porque lá bastante pessoas assistem, então eu vou já avisar também sobre a Santa Ceia e já vou mencionar o Amém. Instagram do pastor já para o pessoal já participar também. Amém. Então, às 10 Isso. horas da manhã, eu vou estar ministrando a primeira aula da lição bíblica nós vamos estudar esse trimestre, eu falar sobre a igreja eleita, Amém. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Amém. Amanhã, você que de repente conhece alguém que não tem o Instagram, ajuda as pessoas a criarem uma conta para gente de repente tá todo mundo junto. Eu queria que todo mundo amanhã tivesse junto, e aqueles que não são aqui da nossa igreja física, mas são igreja do Senhor espalhada nessa terra, você é mais do que bem-vindo de estar participando com a gente também. Tem uma pessoa aqui perguntando como é o Facebook de sua igreja. Procura a Assembleia de Deus, Hyannis, Hyannnis. Você vai achar, tá? É a Amém. Assembleia de Deus, exatamente, em É, Israel. e vamos agitar isso daí para que todo mundo esteja aqui amanhã, tá? Mas foi bom. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Um beijinho no coração de todo mundo aí. No seu Sinésio, fica na paz de Cristo Jesus. Amém, pastor. Obrigado, viu? Foi uma E honra. até amanhã, se Deus Até quiser. Fica na amanhã. paz, gente. Amém. Chamava, estou esperando agora.